Bem-vindo ao Surtadamente, o nosso podcast de saúde mental que educa entretendo. Então vem surtar com a gente ou tentar não surtar, pelo menos. Mas se surtar, tá tudo bem que a gente tá aqui com vocês. E Flávia, Nosso terceiro episódio. nosso terceiro episódio desse podcast que tem essa intenção que você falou, de trazer informações que te ajudam na tua saúde mental, mas de forma leve, assim, gostosa de ouvir, que a gente converse como se a gente estivesse na tua casa. Exato. Divertida. Para você que está dirigindo, para você que está no trabalho, para você que está na tua casa limpando, lavando a louça, limpando a casa, até sentado no trono aí, tomando banho, tá? Mas beleza, o importante é a gente estar com você. E nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre quais são os profissionais da saúde mental. Sim, né? e é legal as pessoas saberem quais são esses profissionais, porque é importante cada um saber identificar e a quem procurar e quem são os melhores, quais são os profissionais qualificados para ajudá-los, né? Acho que isso é muito importante, porque, como a gente falou no primeiro episódio, no segundo episódio, as pessoas precisam ter, acho que isso é informação, né? As pessoas precisam saber a quem procurar, a quem estender a mãozinha, assim, não tá... Posso começar, Paulo? Por exemplo, o psiquiatra, muitas pessoas não sabem que o psiquiatra é médico. Uhum. Inclusive, eu tenho uma amiga psiquiatra, ela é muito engraçada, e ela tem 2 filhos, e os 2 filhos queriam fazer psiquiatria. Sim. Querem fazer psiquiatria. Tadinhos, né? tô brincando. E assim, ó, acho que ela é tão feliz na profissão dela que os filhos quiseram, né? Sim. E aí, o primeiro que queria fazer psiquiatria chegou para ela e falou assim: mãe, eu não tô achando psiquiatria no manual. Né? No manual para fazer inscrição para os vestibulares. Aí ela foi ver, na verdade, ela percebeu que o filho dela não sabia que ela era médica. Sim. Então, apesar da psiquiatria estar muito, muito, muito envolvida com a medicina, com medicação, com prescrições de tem pessoas que acham que o psiquiatra está mais relacionado com o psicólogo. Sim. Ou uma coisa intermediária do que em relação a ser médico. Porque o pessoal pensa que o médico é aquele que vai... Jaleco branco, que vai fazer alguma incisão, que vai... Né, enfim. Mas é engraçado, você contou isso. Já aconteceu várias vezes da pessoa ir na minha primeira sessão comigo e tudo mais. Aí quando acaba a sessão, ela olha para mim e fala... Paulo, mas você não vai receitar nenhum remédio? Porque às vezes as pessoas confundem, né? E o psiquiatra, ele vai cuidar dos transtornos mentais, das doenças mentais. Por isso que ele é um médico, né? E ele vai medicá-las, né? Vai diagnosticar, ver o que a pessoa tem, né? Descobrir qual que é o quadro, para utilizar um tratamento médico. Exato. Então, assim, como que é a formação do psiquiatra? A gente faz 6 anos de medicina e depois presta o vestibular para residência de psiquiatria. Nossa, tem um vestibular. Vestibular, desculpa, não é vestibular, não. Presta a prova para residência de psiquiatria. Fake news! Flávia acabou de lançar uma fake news sobre medicina. Ainda bem que você me corrigiu. Você tem o vestibular segundo tempo, depois de 6 anos de medicina. Inclusive, eu contei aqui no primeiro episódio de que quando eu fiz a residência há 20 anos atrás... não era uma especialidade muito desejada pelos colegas. Tipo, né? Quem que vai querer fazer médicos, psiquiatria, né? Porque na época a psiquiatria não tinha muito recurso assim, medicamentoso tão bom como hoje, não era tão considerado quanto científico em relação à área médica, não tinha um retorno financeiro, tal, e várias coisas, né? E a gente tinha que lidar com muito preconceito. E hoje, né, no ENARI, que é o Exame Nacional de Residência Médica, a psiquiatria é a mais concorrida. Olha que legal, olha quanta mudança. Né? A gente está com uma celebridade aqui da medicina. Pois é. E então a gente faz... Há 20 anos atrás eram 2 anos de residência, hoje são 3 anos de residência. Sim. Tá? Residência mesmo, é como se fosse morar dentro do hospital. A gente trabalha muito, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, porque eu sou, assim, um assistidor, inventei uma palavra aqui agora, de Grey's Anatomy.
Então a gente acha que tudo acontece como Grey's Anatomy. Então a residência é parecido com aquilo mesmo? Você já assistiu Grey's Anatomy? Sim, residência de psiquiatria, ou qualquer Ah, residência, é literalmente uma loucura, né? ah. Eu vou fazer Porque uma pergunta assim, bem, assim, falar, Paulo, você está perguntando isso. Mas geralmente são em hospitais psiquiátricos ou em qualquer hospital? não, a maior parte das vezes é um hospital específico, Ah, tá. psiquiátrico. Uhum. E eu fiz no hospital do Juqueri, né, de Juqueri. Juqueria Cidade. Não, Juqueri é Franco da Rocha. Ah, obrigado, Chama gente. Complexo Hospitalar de Juqueri. A minha geografia tá Tem, nota 10. tem uma história, fez parte da história brasileira de Aham, psiquiatria. sim. É um daqueles lugares que juntou, né, muitas centenas de pessoas que acabaram sendo depositadas, né, lá no hospital. Ah, é Foi um desses verdade, o hospitais. Juqueria é super famoso. Ele e o de Barbacena? Barbacena também, né? São os mais famosos, né? Os caras, São. sim. E, Mas quando você fez a residência lá, já estava mais tranquilo, assim. sim, Tá. sim, já não tinha as colônias, Flávia né? Nova. 20 anos, né? 20 anos atrás, né? Sim. Ah, mas é nova isso. Mas foi uma excelente residência. Uns 20 E anos atrás. a gente até brincava, né? Que quando eu terminava a residência, que a gente recebia alta junto. Porque justamente lá onde... E ganhava uma camisa de força na época de brinde. E a gente recebia alta, né? De brincadeira. Mas era bem puxado, era bastante intenso, uma carga horária alta. Então, eu saía com uma experiência boa, assim, né? E aí, são 20 anos, né? De psiquiatria. Mas não é, Sim. eu estou falando da formação, né? Da Aham. psiquiatria. Então, é essa, tá? Sim. Então hoje a gente pode dizer que você tem 20 anos de psiquiatra. Eu tenho 20 anos de psiquiatria. Sim. 26 anos como médica. Não, 22 anos como médica. Minha matemática é ótima, obrigado. Vamos mudar, gente. Pulei essa matéria na escola. Não, eu conto os 2 anos de residência Ah. de psiquiatria como experiência em psiquiatria. Ah, tá. Né? Então, assim, Sim. são 20 anos de psiquiatria e 20 anos de Você farmácia. já saiu da faculdade e já entrou E já na fui psiquiatria? fazer Aham. a residência. Sim. Né? Tá, legal. E assim, tem várias subespecialidades depois dentro da psiquiatria, né? Uhum. Psiquiatria infantil, psiquiatria geriátrica, álcool e droga. Você pode se subespecializar também em algumas áreas, né? Que demais, muito legal essa, né, me saber disso, gente, que o psiquiatra é o médico. Né? Quais são os outros profissionais que tem? Na saúde mental? É, Então, gostaria que você falasse agora sobre a sua formação. olha eu pulando etapas. É, Gente, a minha formação, eu não sou psicólogo de nascença. Primeiro eu me formei como professor, né? Eu falei isso no primeiro episódio. A minha primeira formação é em letras. E dei aula durante 10 anos. Mas a formação do psicólogo, assim como eu e qualquer outro psicólogo, algumas universidades acho que têm psicologia integral, que acho que são 4 anos. Mas, no geral, são 5 anos de formação, né? Uma faculdade de 5 anos. E depois o psicólogo ele escolhe, né, uma área que ele queira seguir e aquilo que a gente, acho que a maioria das pessoas ou algumas pessoas já ouviram falar, que são as abordagens, né? Então ele ou se ele se especializa dentro de uma abordagem ou diante daquilo que ele vai querer trabalhar. Quais são as principais abordagens? Então, as principais abordagens, vamos lá. Tem aquela famosíssima que todo mundo fala, que é a psicologia, a psicanálise. Freud, né? Que trabalha, o Freud trouxe muito aí, né, a questão do inconsciente, dos sonhos, né, a questão do complexo de Édipo, que tanto se fala. Depois a gente tem o comportamental, né, o behaviorismo aí, o TCC, que a Flávia já falou que estudou. A gente tem o humanismo, existencialismo, né, Carl Rogers. Essas são, a gente fala Qual assim, que é a sua abordagem? a minha psicologia analítica. Explica um pouco. A psicologia analítica ela vem da psicanálise, né? Só que ela é um pouco diferente. Enquanto o Freud falava muito sobre o inconsciente, que o consciente, né? Assim, na questão da formação do inconsciente, o Jung ele era, né? Assim, a menina dos olhos do Freud, né? O pupilo principal? Médico também, né? Os dois médicos.
O Jung ele gostava muito de antropologia. Então, nos estudos de antropologia dele, ele começou a perceber algumas características que são muito iguais de povos que nunca se encontraram. E daí ele começa a estudar o inconsciente coletivo, ele começa a estudar e falar sobre os arquétipos, obviamente, estou resumindo aqui, né? Sim, sim. Então ele percebe que o modo da mãe ser mãe é igual em qualquer nação, em qualquer tribo. Muda questões culturais, mas a essência ali, o modelinho, a forma é igual. Até nos próprios contos, nas próprias brincadeiras das crianças, nas mitologias, se percebe, né, o Jung fala sobre isso, que se percebe que os símbolos são muito parecidos, muito iguais, muito parecidos assim, a sua essência, em diversos povos que nunca se encontraram. Porque hoje a gente tem a tecnologia que você consegue ter influência daqui, no Japão, por exemplo, né? O K-pop, por exemplo, muitos jovens gostam. Paulo, você está muito teórico. Eu tô, né? Fala uma questão prática. Como que um paciente chega e como você aplica a sua abordagem A minha analítica? abordagem, tá. É porque eu tinha que construir essa ideia só para... Ai, desculpa. É porque, assim, estava tentando manter a linha do mais simples. Do mais simples. Assim, pra... Não, só para entender, né? Assim, então, para o Jung, a gente já traz algumas... Como se fosse uma psicogênese. A gente já tem... Assim como a gente tem o DNA que vem, genética que vem dos pais, dos avós, tataravós, blá, a gente também traz dos nossos antepassados conteúdos psicológicos dentro do nosso inconsciente também. Além do inconsciente pessoal, você tem aquele inconsciente coletivo, né? E acho que, isso dentro da clínica é muito legal. Quando a gente trabalha os complexos materno. Então, por exemplo, uma mãe. Então coloca aqui na prática para a gente. Prática. Isso, coloca na prática para porque ilustrar melhor quando eu falo de falando. Psicologia analítica, eu me empolgo, gente. Porque eu sou muito apaixonado por psicologia analítica. Mas, assim, uma mãe, né? Então, quando você traz uma mãe, você começa a trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, o complexo materno. O complexo materno está muito ligado ao cuidado, ele está muito ligado à alimentação, ele está muito ligado à proteção, né? Isso são os pontos positivos de um complexo materno, né? Aí tem os pontos negativos, superproteção, o próprio abandono, né? E isso não está ligado somente a mães, né? Então, quando a gente começa a trabalhar esses conteúdos, a gente começa a criar links, a gente começa a trazer o simbólico, tem paciente que traz sonhos, né? Então, é algo muito subjetivo. A psicologia analítica é muito profunda, né? Ela é até difícil em algumas coisas explicar. Eu não fico falando desses conteúdos teóricos com o paciente. Sim. Né? É bem leve, assim, eu nem trago para ele. O conteúdo teórico fica trabalhando aqui na minha cabeça. Sim, né? Com eles eu falo bem simples. Então, é dessa forma. É o simbólico, é a emoção, é o inconsciente, né? Então, a psicologia analítica ela é muito abrangente. Ela é dessa forma que é trabalhada. Ficou difícil de entender? Não. Tem alguma pergunta? Não. E também eu tenho estudado hoje sobre... Comecei, né? Mas eu estou apaixonado, que a gente já conversou, que é a TFE, né? A terapia focada nas emoções. Maravilhoso. Estou apaixonadíssimo por ela. E é muito legal ela... Tô trazendo ela para o consultório também, né? Me formando com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Está sendo incrível. Assim, trabalhar a emoção pela emoção. Quer falar sobre ela? Ou não? Não, sim. Como eu estou começando, assim, eu tenho até medo de falar alguma coisa assim e dar errado, né? Mas, assim, a terapia focada na emoção... Procura aí no Google, terapia focada na emoção. Mas é muito assim, por exemplo, a raiva. A raiva, ela é um sentimento que a gente fala, o que você está sentindo? Eu estou sentindo raiva. Mas a raiva, às vezes, ela é só o plano de fundo ali. Tem outras emoções, outros sentimentos que a gente não consegue dar nomes, que estão ligadas à raiva. Certo? Certo. Só que as nossas emoções, às vezes, elas... Como eu falei no episódio passado... Precisam ser destravadas? Elas precisam ser destravadas, a gente não consegue explicar, a gente consegue dar nome. Às vezes a gente precisa sentir elas. Simplesmente sentir, deixá-las vir.
né? Então, resumidamente, a terapia focada nas emoções é exatamente isso, focar nas emoções, deixar as emoções vir, sentir. Às vezes a gente quer não sentir as coisas, mas a gente precisa sentir. E quando Uhum. você procura sentir dentro da vivência de uma terapia, né, focada nas emoções, dentro de um lugar seguro, com um profissional habilitado, com um psicólogo, que vai saber te conduzir ali, é sensacional. A terapia focada nas emoções, quando eu fiz o primeiro encontro, eu fiquei apaixonado. Porque ela é muito vivencial. A gente estuda a teoria ali, mas ela é muito vivencial. Eu fiquei encantado com a vivência dela, né? Eu chorei que nem criança. Né? É. Aham. É impressionante. Eu conheço um pouco. Né? A gente conversou um pouco do... Aham. Você conhece, Mas né? é muito bom. Esqueci o nome dele. Cristiano O Nabu. Cristiano, isso. É. Então, vou falar um pouquinho. Depois eu vou falar, mas para o final eu vou falar assim. Eu fiquei até sério, você viu? Como que é, né? O que o psiquiatra faz, qual que é a importância, né, de se descobrir um diagnóstico, como ele vai abordar. Essas coisas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu tenho uma pergunta. Ah. O psiquiatra... É uma pergunta, assim, que eu sei a resposta, mas eu... Talvez não, mas, assim, acho que muita gente quer saber. O psiquiatra, ele pode pedir exame de sangue? Pode pedir qualquer tipo de exame que ele quiser para o paciente? Ele tem que pedir. Interessante. Tá? É porque, assim, se existe alguma possibilidade de um diagnóstico diferencial, é super importante. E é também importante saber, né, como que está o funcionamento do organismo daquela pessoa. Então, é extremamente importante. Mas existe algum exame assim que a pessoa tira sangue e fala, olha aqui, sua depressão era para estar, o nível era para estar 12, tá 17. Tipo, tem isso. A sua ansiedade era para estar em 15, ó, tá dando 500. Vamos ter que existir. Você é muito inteligente. Aí, né? Essa pergunta eu sei onde você quer chegar, né? Não existe nenhum tipo de exame de sangue ou qualquer exame de imagem que faça diagnóstico ainda. Sim. Né? O diagnóstico é feito pela avaliação do psiquiatra. Sim. É um exame, uma avaliação clínica. Né? Então, e aí eu vou falar no final sobre essa avaliação clínica com mais detalhes, tá, Paulo? Aguarde, segura aí. Tá? Mas, Flávia, pegando isso que você falou, às vezes até por isso que a psiquiatria, assim como a psicologia também, a própria psicologia analítica, que infelizmente até dentro da própria psicologia muitas pessoas têm preconceito, porque não se trabalha muitas vezes com o palpável, né? É aquilo que não se vê. Qualquer exame que você pega de um médico, eu fiz essa piada, né, essa brincadeirinha, mas assim, você olha lá, olha, você está aqui em pré-diabetes, está com 99. Se passar de 100, né? É pré-diabético, entendeu? Então você consegue mensurar as coisas. Já na psiquiatria, tanto na psicologia, né, tudo bem que tem algumas abordagens, como o TCC, que você consegue mensurar, mas aí as pessoas chamam... É uma avaliação mais subjetiva. Contanto, tem muita gente que fala, por exemplo, a psicanálise, a psicologia analítica são pseudo-ciências, né? E, na verdade, não. Na verdade, é o visto, né? Por um lado, assim, é muito importante, então, a experiência do profissional. Exato. Né? É uma área que a experiência vale muito. Sim. E até pegando esse gancho, eu peguei da psicologia, responder aquela pergunta, né, que todo mundo faz. Paulo, qual que é a terapia e abordagem que vai dar certo para mim? A que você se encaixar, né? Eu, por exemplo, eu já tive psicólogos com uma abordagem que eu não me adaptei. E o terapeuta era maravilhoso, mas eu não me adaptei à abordagem, entendeu? Então vai muito da pegada, vai muito do jeito. Tem gente que gosta do psicólogo, mas não gosta da abordagem. Porque tem que ter identificação com o psicólogo, tem que ter aquela transferência, tem que ter confiança, porque você vai abrir a vida para a pessoa, né? E também tem que ter aquela conexão com a abordagem também. Teria que ser uma abordagem compatível, compatível com aquilo que a pessoa tá. Tanta gente que fala, tem abordagem que dá mais resultado aqui ali. Eu fico meio assim, tipo, não, gente, é o que a pessoa é. Então, vamos falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional, que também é um profissional que trabalha com a saúde mental. Sim. Né? Eu fui lá conversar com com a terapeuta ocupacional, a Laura Araújo, minha amiga, trabalha lá na clínica Etos, né, que é a minha clínica. E aí ela estava me explicando, né,
Que a terapia ocupacional, ela é uma terapia que se relaciona com as ocupações. E, assim, quais ocupações? Desde a ocupação de rotina, de escovar o dente, de levantar, Sim. de cuidar da casa, até uma ocupação mesmo mais profissional, Sim. né? E aí a pessoa faz a faculdade de terapia ocupacional e, se ela quiser trabalhar com a saúde mental, ela vai fazer uma especialização. No caso da Laura, ela fez na Escola Paulista de Medicina, né? Ela fez lá no hospital. Que demais. E aí ela me contou que são 2 anos e ela trabalhou, né, lá dentro, né, do hospital com os pacientes internados e também no ambulatório e numa equipe multidisciplinar, né? E aí ela trabalha com quadros graves. Lá na nossa clínica, a gente manda os casos mais graves para ela, né? A gente até brinca, ela vai perder a amizade com a gente algum dia, né? Mas, assim, principalmente os casos, assim, uma depressão mais grave, que a pessoa está com muita dificuldade de voltar à rotina diária. Os pacientes, assim, os quadros demenciais, porque a terapia ocupacional também acaba ajudando a reabilitar a parte cognitiva, a trabalhar com essa parte cognitiva dos quadros demenciais. E até desenvolver algumas independências, habilidades, né? Manter, né, as habilidades que é ainda possível. Sim. Quadros psicóticos, principalmente esquizofrenia, os autistas de suporte 2, 3. Então, o terapeuta ocupacional ele tem uma função muito importante também no trabalho da saúde mental. Tá? Muito obrigada, Laura, por me esclarecer algumas coisas. Um beijo, Laura. Um não beijo, te conheço ainda, continuar mas te encaminhando os casos mais difíceis, tá bom? Não perca a amizade. tenho certeza que ela está amando isso. E fala um pouquinho sobre o assistente social também. O assistente social, assim, pelo que eu percebo, obviamente, lembrando aqui que eu e a Flávia, nós não somos profissionais, assim, especializados em terapia ocupacional e nem, né, de assistente social. Nós não somos assistentes sociais nem terapeutas ocupacionais. Isso, a gente está falando aqui de acordo com o que nos falaram, dos próprios profissionais do que a gente viu, né? O assistente social, por exemplo, numa rede pública, né? O assistente social vai ajudar ao indivíduo ali, né? A pessoa a encontrar os melhores caminhos e até a encontrar os caminhos, né? Para a pessoa. Comunicação com a família. Eu tive muito contato com assistente social, principalmente nas internações. Sim. Que aí a assistente social ela é assim importantíssima, anjo, né? Fundamental, né? Porque ela é a conexão do hospital com a família. Exato. E aí ela também vai ajustar, né? Entender qual que é as circunstâncias sociais que aquela pessoa internado tem, se ela tem um apoio familiar, se não tem. Então, assim, ela é uma investigadora, muitas vezes, né? Para ver qual que é o melhor para aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, é uma ponte, né? É uma ponte. Ela também procura familiares, né, que estão desaparecidos. Sim, sim. São profissões assim extremamente importantes e que às vezes muitas pessoas nem imaginam a importância que elas têm. Que eles têm né? dentro da saúde mental também, Exato. né? Eu conheço muitos assistentes sociais, né? Já trabalhei com algumas, principalmente na rede pública. E, nossa, elas são assim incríveis, sofrem muitas vezes. Ai, né? Porque às vezes entram em contato, né? Vivenciam realidades muito difíceis, né? Sem saída, né? Porque elas veem ali, né? Elas enxergam ali, né? E Ricardo, saiu aqui, voltou. Esse Ricardo, viu? É Rodrigo. É o Rodrigo, né? Reinaldo, né? TDAH. Vem, então, assim, elas são pessoas assim, que a gente precisa sempre ter muito carinho, né? E porque, muitas vezes, a família também, às vezes, no momento fragilizado que está ali, né? Acaba não entendendo, não tendo compreensão, né? Porque ali ela não é a que vai fazer as coisas acontecer, assim, no sentido... prático, né? Ela vai sendo, como você falou, né? A ponte, né? Apesar que muitas acabam sendo até o prático, porque, às vezes, principalmente quando a gente fala de saúde pública, né? Às vezes é tão difícil, né? Mas são pessoas, assim, que a gente precisa dar muito valor. Sim. E assim, agora eu vou falar agora a questão prática do psiquiatra, tá?
Bora Aonde que lá. o psiquiatra pode trabalhar, né? Quem são os psiquiatras? Onde vivem? O que fazem? Como se reproduzem? Hoje, aqui com Flávia. Ó, Paulo, Ah, por exemplo, eu, por exemplo, vou contar a minha história. conta. E aí, eu acho que eu já fiz de tudo, viu, dentro da psiquiatria? Sério? Eu acho. O que é fazer de Já tudo fiz na de tudo. psiquiatria? Eu trabalhei em hospital psiquiátrico, Uhum. logo quando eu me formei, É dei pe- plantão. Era pesado o ambiente? Porque quando se fala de hospital psiquiátrico, todo mundo pensa que é um ambiente pesado. Eu já tive experiência, achava pesado, porque eu tive uma prima também, tenho uma prima que teve Ai, esquizofrenia, era bem pesadinho o você ambiente. sabe que, não sei se é por causa da minha vivência, né? Eu É, nunca tive problema, porque no hospital psiquiátrico estão os quadros mais graves, né? Que normalmente sim, são os pacientes em surto, com esquizofrenia, sim, ou um paciente bipolar, né? Numa fase de mania sim. aguda, assim, muito... Tá muito agitado, muito desajustado. Ou uma pessoa muito deprimida com ideação suicida, né? Ou internações que às vezes está relacionada à dependência química. Mas, assim, é pesado. Não sei, porque assim, eu sempre gostei, eu gostava bastante. E você sabe que o meu primeiro filho, eu trabalhava no hospital psiquiátrico e eu Sério? dei plantão até o final. E eu nunca tive medo, assim. Eu passava lá, eu ia lá na ala, porque às vezes de madrugada me chamavam, né, Sim. que tinha um paciente em surto, precisava ser medicado. Aí eu saía lá do quartinho, né, do conforto médico, ia lá andando, né? Eu Uhum. dei plantão na época no Francisca Júlia, que é uma fazenda, Sim, assim, sim. né? E aquela escuridão, e eu com aquele barrigão enorme, e andando devagarzinho lá. E aí, quando eu chegava, os pacientes que estavam acordados, assim, todos me esperando, me recepcionando, assim, numa alegria, sabe? Uhum. E às vezes, quando tinha um monte, se um deles colocava a mão na barriga, mas para fazer carinho, o outro ia lá, me Sim. protegia, É, sabe? porque assim, acho que no pensamento coletivo das pessoas, É. você vai num hospital psiquiátrico, é tipo como se fossem celas, né? Que as pessoas são E trancadas, são que todas são todas perigosas, perigosas, a galera não, tá batendo a cabeça na parede, coisa assim. Muitas pessoas pensam que é isso, né? E não, assim, assim, e tem as pessoas que chegam, né, em surto, que estão Uhum. realmente, é melhor não chegar perto, então, assim, se você é esperto, você não chega perto em alguém que está em surto, né, porque Sim, pode ser que a pessoa fique agressiva. sim. Mas aí, depois que a pessoa está controlada, não, acho que pelo contrário, né? Aí eu passava lá pelo meio, aí uns colocavam a mão na minha barriga, assim, meio que para fazer carinho, o outro ia lá e tirava, sabe? Aquela proteção. Mas eu trabalhei, né, no hospital psiquiátrico. Trabalhei em CAPS, Cap, né? sim. Tenho CAPS 1, CAPS 2, CAPS AD, Sim. CAPS infantil, que eles são extremamente importantes nos dias Muito de hoje, importantes, muito né? importantes. Quanto mais assim, agora que quanto foi fechando os hospitais psiquiátricos, né, ao longo dos últimos 30 anos, foi começando a fechar os hospitais, diminuiu os leitos e foram tudo para o CAPS, né? Tem os ambulatórios, né? Eu Sim, trabalhei nas prefeituras aí, né, do Vale todo já. sim. É, e o consultório particular, né? Que hoje é onde eu exerço a minha profissão. Clínica Etos. A Clínica Etos, né, onde eu exerço minha profissão. E, assim, cheguei no patamar onde eu queria, que é poder fazer uma psiquiatria de qualidade, Sim. O que né? significa Etos? Ética. Ah, tá. Tá. Então, eu fazer uma psiquiatria de qualidade, de você ter tempo para fazer uma consulta inteira, ouvir, poder ter esse retorno, né, desse contato mais próximo, Uhum. sim, com o paciente. É uma psiquiatria, assim, que eu coloquei na minha vida que eu queria, né? Do consultório particular. E agora é onde que eu exerço a psiquiatria, É muito de mais uma forma. abrangente do que a gente imagina, né? O papel do Sim, psiquiatra. sim, sim. Psiquiatra tem todas essas... E, fora isso, tem as subespecialidades, né? Então, você pode trabalhar como na psiquiatria infantil, pode trabalhar com álcool e droga. Sim, E assim vai. Eu trabalho com a psiquiatria geral adulto. sim. Viu, gente? Psiquiatra não é só pra te dopar, não. Psiquiatra é pra te deixar nos eixos, né?
Então, e assim, como que é qual que é o papel do psiquiatra? Como eu falei, nós somos médicos, né? Então, nós estamos atrás de doenças, né? E quando se fala doenças em saúde mental, a pessoa imagina é loucura. Não, doenças em saúde mental vai desde um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, até um quadro psicótico, aquele que eu falo, ouve vozes, Sim. Tem delírios, tem pensamentos surreais, assim, que precisa ser internado. Então, tem uma amplitude de gravidades e de variações, né? E por isso que a psiquiatria tem crescido bastante, né? Porque antes a psiquiatria só era para casos muito graves, para uma população, uma porção só, né? Só para casos de Sim. psicose, de internações. Hoje é para... Tem um livro, acho que é do Machado de Assis, né? O Alienista. Né? Tem, sim. Que acho que reflete muito, né? Também a concepção da época, né? Sobre a psiquiatria, né? Era Casa Azul, Casa Amarela, alguma coisa assim. Gente, faz tempo, eu li esse livro no ensino médio. Depois eu tive que ler na faculdade também, acabei não lendo. E para descobrir os transtornos psiquiátricos, Paulo, a gente faz uma investigação, né, desde da infância, do desenvolvimento, desde a gestação da mãe, né, dependendo do quadro, a gente vai investigar desde a gestação, como foi o desenvolvimento da criança, como foi a adolescência, em que momento começou o quadro. Todos esses pontos são extremamente importantes para a gente estar montando essa história para poder chegar num diagnóstico. Espera aí, Flávia. Porque, como eu falei para você, a psiquiatria não tem exame médico. Sim, não é aquele negócio que eu falei, né? Não, então vai ser para uma investigação assim, você tem que fuçar, revirar a vida da pessoa. Então, assim, Flávia, polêmica. Polêmica. Posso jogar uma polêmica aqui? Pode. Quer dizer que quando a pessoa já está na barriga da mãe, pode ter coisas ali importantes que podem afetar a saúde mental da pessoa? Sim, pode sim. Né? Por exemplo, TDAH. Né? TDAH, por exemplo, tem evidências científicas, né? A maior parte está relacionado à hereditariedade. Sim. Mas, assim, uso de droga, uso de cigarro, de tabaco durante a gestação, ou crianças prematuras, elas têm... isso são fatores relacionados ao TDAH, por exemplo. Sim, sim. Interessante. Bebê prematuro também está relacionado ao autismo. Sim. Né? E, assim, até a gente sabe que a questão do desenvolvimento na gestação, muitas vezes, é importante para essas patologias de neurodesenvolvimento. Tá? Nossa, interessante. Na psicologia a gente também pergunta muitas coisas, né? Desde a gestação. Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Porque quando é um adulto, né? Às vezes ele não vai saber falar como que foi a gestação, né? Se os pais estão vivos, eu sempre peço para eles perguntarem para os pais, se possível, né? A gente vai em busca de traumas, Sim. Porque a gente sabe que pessoas que tiveram algum trauma na infância, ela tem uma predisposição, isso é questão científica mesmo, que ela tem uma predisposição muito maior a ter um quadro de depressão na vida adulta, né? Agora, Flávia, tem uma outra polêmica aqui para jogar na mesa, para jogar na banca. Eu quero saber se você está disposta a enfrentar uma polêmica aqui. Com certeza. Eu mandei um vídeo para você essa semana. Mandou. Um vídeo... Fala do vídeo. Eu não vou citar nomes, porque, como eu falei no último episódio, não tem dinheiro para pagar advogados, né? Um profissional da saúde, eu não vou nem falo qual que era. Não falo. Não falo qual que era a profissão dele, né? Tá. Não. A profissão, tá. Sim, um psicólogo, tá. Eu acho que era um Ele fala no vídeo que ele é acadêmico de psicologia. Não sei se ele está você lembra? Não sei se ele está estudando para ser psicólogo ou se ele está ali Ele falou, eu achei bem pesado, né? Mas assim, a gente pode entrar nas caixinhas aí também. Ele falou que o psiquiatra, ele é traficante, né? Como que é? Você lembra como ele falou? Eu vi, ele falou assim que... não falou todo, mas ele falou assim, os psiquiatras são traficantes. Que ele foi Marcou com um psiquiatra, Marcou um né? psiquiatra só para ver qual que ia ser a reação do psiquiatra. Eu achei isso já ridículo. Alguém vai lá simular uma doença para ver a reação do psiquiatra. Super antiético. E ele falou algumas... Ele falou que falou para
pro psiquiatra um quadro de ansiedade. Sim. Só que, para ele, era um quadro de ansiedade que não se retratava como um transtorno de ansiedade e que ele já saiu com a medicação. Sim. Né? Lá que o psiquiatra deu a medicação para ele. Então, que ele quis dizer que o psiquiatra, ele trata pessoas que não precisam. Sim. Né? O que eu achei, assim... Achei bem de serviço. Eu achei um desserviço muito grande, porque, assim, nós, como psiquiatras, a gente tá tentando quebrar um tabu. Exato. Né, da sociedade, porque todo mundo tem um preconceito muito grande do psiquiatra. Então, assim, aí pessoas que postam e que publicam, né, divulgam coisas assim... Para as pessoas que já têm um preconceito, isso cola, né? Sim. E, assim... se a gente for pensar no Brasil, Paulo, você acha que tem mais pessoas que são tratados de maneira excessiva, tipo, não tem nada e vai lá no psiquiatra e ele trata? Ou você acha que tem muito mais pessoas que precisariam estar tratando, não têm conhecimento ou têm preconceito e deveriam tratar? Eu acredito que a opção número 2. Ganhei 1 milhão? E o nosso papel aqui, que a gente estava conversando, né, Paulo, é exatamente o contrário. Sim. É unir o psiquiatra com o psicólogo. Exato, e não criar divisão, né? Eu já fui numa psicóloga a qual ela falava para eu parar de tomar medicação, para desmamar. Sim. Né? É muito, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Obviamente, eu não conheço o profissional que falou isso, não sei qual é o trabalho dele, mas assim, a gente está fazendo um recorte da fala, né? Eu, como psicólogo, dentro da faculdade de psicologia, a gente estuda psicofarmacologia. A gente entende, mas é uma matéria. Né? A pessoa, obviamente, pode fazer uma especialização, mas assim, é um estudo para a gente entender como que funciona, como que é a química, porque é muito importante para o psicólogo entender como funciona a medicação. Eu pergunto para todos os meus pacientes, qual é a medicação que você usa? Porque assim, às vezes o paciente não está percebendo como que a medicação está reagindo nele. Isso eu percebo muito no meu consultório. Mas eu nunca na minha vida vou entrar numa esfera que não pertence a mim profissionalmente. Eu, psicólogo, não sou certificado para falar sobre qual medicação o paciente deve tomar ou não deve parar de tomar. O que eu já fiz muitas vezes, se eu tiver errado, você pode até me corrigir aqui, tá? Eu vou te corrigir. Eu já cheguei a falar para o paciente, falar assim, olha, você acha que essa medicação está sendo boa para você? Porque eu percebo que você falou que você está sentindo isso. Aí a pessoa, nossa, Paulo, é verdade. Aí eu falo assim, o que eu sugiro você fazer? Eu sugiro você conversar com o seu médico e traz isso que você falou para mim e fala para o teu médico. Para ele ver se vai continuar essa medicação ou não vai. E daí eu explico, parar de tomar você não pode, porque ela pode dar um efeito rebote. Eu tenho no meu consultório, quando às vezes eu preciso, um desenho de um neurônio, por exemplo, ali, de uma ligação ali da bainha de melina, né, tudo mais, porque eu gosto muito de explicar para o paciente como que funciona a medicação. Sim. Quando ele precisa. E quando ele vai para o psiquiatra, às vezes ele está com medo de tomar. Porque eu trabalho com essa psicoeducação para mostrar para ele, olha, esse remédio que você está tomando, por exemplo, um ansiolítico, que às vezes é um inibidor ou recaptador de serotonina, né? Então eu explico para ele como que funciona. Eu falo, olha, esse remédio vai fazer isso. Aí a pessoa... Paulo, eu tenho uma super ideia. Vamos fazer um episódio do podcast falando sobre... a diferença entre psicologia e psiquiatria. Adorei. E aí a gente coloca todos esses impasses. E a gente joga polêmicas, que eu gosto de jogar polêmicas. Que a gente joga polêmicas. Porque polêmicas dá engage. Sim. Deixa eu dar. Como está o nosso tempo aqui? Ricardo, a gente está dentro do tempo, Ricardo? Está dentro do tempo ainda. A gente está dentro do tempo. 10 minutos ainda nós temos aqui. Tá. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre como funciona a psiquiatria, assim, em relação
ao que a gente faz de investigação. Sim, legal. Então, aí eu falei assim, em relação ao desenvolvimento, à infância, se teve trauma, se não teve. Você quer dizer Mas, assim, dentro do assim, consultório? Dentro do consultório. Tá. A primeira consulta, a gente tem que perguntar tudo, para investigar bem o que a pessoa tem. Tá, vamos... Porque, assim, é dessa investigação é que vai sair um diagnóstico. Então vamos fazer uma coisa aqui? Ah. A sua cara. Não, pode falar. Não, pensei de eu chegar aqui pra você e você fazer tipo como se fosse uma consulta comigo. O que você acha? Ah, mas vai ser muito difícil fazer uma consulta com você. Não, por quê? Não, você só mostrar pra mim. Não, brincadeira. Você mostrar assim como que você chega, o que você pergunta pra pessoa na hora que você chega. Então assim, o que a gente chama de anamnese, tá? Bem legal, acho que a gente está fazendo isso, vai ser bem psicoeducativo. Anamnese, né? Anamnese é aquelas perguntinhas, né, de começo. Que a pessoa, às vezes as pessoas vão no psiquiatra pela primeira vez e falam assim, nossa, eu estava super nervosa, porque eu não sabia como que ia ser a consulta. Eu não sabia o que eu ia buscar, o que você ia me perguntar. Sim. Né? Depois elas saem mais tranquilas. Sim. Né? E aí, nossa, eu fiquei nervosa à toa, né? As pessoas, os pacientes gostam muito de ir na Flávia porque eles falam que a Flávia é muito acolhedora, que ela conversa. Ai, fiquei tanto tempo lá na Flávia. Eles gostam. Eu tento, porque eu acho que isso é super importante. Porque assim, né? até pegando um gancho, quando a gente tá falando do vídeo lá, assim como qualquer profissional na face da Terra, como psicólogos, por exemplo, a gente sabe que existem psicólogos e psicólogos. A gente sabe que existe psiquiatra e psiquiatra. Eu já tive vários pacientes que chegaram para mim e falaram assim, Paulo, eu fui no psiquiatra, no médico, né? E eu falei o que tinha, ele nem olhou para minha cara e me deu a receita. Acontece, assim como acontece com... Né? Acontece, Por isso que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e jogar como generalizado e denegrir a profissão, né? Não dá para denegrir, né? Sim. Porque às vezes acontece uma experiência ruim com alguém e aí parece que todos são iguais, né? Quando acontece isso, eu sempre falo, busca uma outra orientação, busca um outro profissional, mas eu nunca tiro o incentivo da pessoa de buscar, mas eu falo, não, vai em outro. Então. Vai na Flávia. A gente tem uns minutinhos para fazer, tá? Temos, vamos lá. Ixi, mas vai ser curto. Tá, mas vamos deixar para o próximo episódio? E a Será, gente? Teatros aqui, a gente interpretações. Fala sobre a atuação do psicólogo, legal, do psiquiatra, legal. a diferença. E a gente faz uma anamnese. Eu acho que eu vou trazer até uma peruca. Hã? Vou trazer até uma peruca para interpretar. Sim, legal. Paciente. Tá? Vou trazer uma peruca aqui. Se você quer saber como são as minhas perucas, acesse meu Instagram, Psi Paulo Siqueira. E assim, né? A gente... Vamos encerrar, então? Vamos fazer a propaganda? A gente já tá acabando? Já. Não acredito. Já, então. Rápido assim? E aí a gente deixa... Eu nem falei dos psicólogos. A gente deixa pro próximo. Legal. Pro próximo. Legal. Tá, isso aí, gente. Olha, gente, o personal case, é isso mesmo, Ricardo? Personal case? Isso. É isso? A cara dele quando a gente Rodrigo. chama de... Rodrigo. É personal case, Rodrigo? Tá. Eu acho que a gente depois tem que dar um nome, né? Vai ter que dar um nome. Vai ter que dar um nome. Eu já tenho uma sugestão aí que tem Ricardo no meio. Não, eu tenho uma sugestão também. Sugestão. Gente, a Personal Case fez aqui pra gente esse material e que eu fiquei impressionado. Olha, dá pra trazer aqui nessa câmera, né? Olha aqui o recorte, olha a qualidade da impressão. Personal Case aqui de São José dos Campos, isso mesmo? Personal Case. E sem falar no logo, né? Que é maravilhoso. Sim. Ficou lindo. O pessoal da Meon. O pessoal da Meon que fez aqui o logo. O cérebro é o psiquiatra, né? Sou eu, inteligente pra caramba. Ela vai falar do coração. E o coração, que é o Paulo, né? Todo transpirando aqui, ansioso, né? Todo... Não, eu tô brincando. Não vi qualidade. Todo coração, todo afetivo, todo maravilhoso. Não percebi qualidades. Todo maravilhoso. Você percebeu que o coração tá banguelinha? É pra mostrar a língua. Agradecer a nossa parceria com a Meon. Ela não entra na minha. E com a Work Solution. Por isso que ela é o cérebro. E com a Work Solution da Karen. Da Karen, gente. A Karen maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que a gente tinha que mostrar a Karen. Karen, vem cá falar tchau pra gente. Karen, vem cá. Vem cá rapidinho, Karen. Vocês têm que ver o look dela. Ela é maravilhosa. O cabelo dela não tá de surtado agora, porque ela surta com a gente. Ela é nossa inspiração aqui no Surtadamente. Gente. Você tá gostando, Karen? Tá maravilhoso. Tá. A gente tá aprendendo tanto que isso aqui tá melhor. Gente, a Karen falando, a gente se sente superstar.
Exatamente, Mas vocês são. exatamente. Ah, gente. Brasil e no mundo, Você a não gente vai sabe fazer. como que é o incentivo de estar com essa Karen junto com a gente. Maravilhosa. É, A gente maravilhosa. vai levar esse podcast pro Brasil e pro mundo. Pro mundo. Japão. A gente vai aí nos Descendentes no... os descendentes, não, os seus ancestrais Os aí ancestrais. vão. A família da. Vai conhecer a. Então tá joia. É isso, gente, ó. Semana que vem tem mais. Um grande beijo, Não, mas ó, abraço. antes da beijo abraço. Nos siga nas nossas redes sociais, @PsiPauloSiqueira. @doutora Flávia Sano, Siga nós dois aí. Compartilha. no YouTube. No YouTube. No Spotify, no Instagram, no TikTok. Gente, a Karen, ela é toda assim. Ela morou. Você morou nos Estados Unidos, né, Karen? Morou. Então ela tem toda assim. Ela fala no Instagram. sotaque americano. Ricardo, ela fala assim. E aperta o sininho. Além de curtir, aperta o sininho, porque o Instagram e todos os companheiros dele aí de todas as redes sociais avisa quando tem. Um abraço, gente. Eu tô tentando interpretar ali o que a Karen. O que é, Karen? Comentários, vocês têm que bastante comentar. comentários. Gente, tem que dar E engage, a gente quer coloca- ser trend. e coloca A gente quer ser trend. Os tópicos que vocês querem, se vocês ficaram com alguma dúvida também. Exato. Tá Um bom? beijo, um cheiro pra você. Não surte até semana que vem. Surte só no dia do episódio, que daí a gente surta junto aqui, pra você não surtar nos outros dias. Tá bom? Um abraço, Um gente. beijo no coração de vocês e no cérebro também, porque a Flávia é o cérebro. Tchau. Tchau, tchau.